Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Todo torcedor tem aquele cara que jogou no seu time e não deixou só a impressão de que por lá ele jogou mal ou não agradou. Existe até uma convicção que esse jogador em questão é um mau profissional, perna de pau, é fraco, entre outros adjetivos ali que possam invalidá-lo como um atleta de alto nível. Você já clicou no vídeo, você já viu o título dele, obviamente você sabe qual é a minha opinião, mas agora você vai ouvir o meu argumento sobre isso, beleza? E aí a gente pode debater, você pode concordar, discordar, mas se você gosta do canal, não deixa de dar o like no vídeo não, galera, até para ajudar no engajamento. A gente tem aqui um canal de mais de 20.200 inscritos e tem vídeo dando aí menos de 200 visualizações, a conta não tá batendo. Então, dá essa força pra gente, dá um clique ali também no hype, compartilha com os amigos e deixa o seu feedback aqui nos comentários, beleza? Então vamos lá. Num país onde todo menino tem como primeiro brinquedo, né, quando já começa a andar e correr, uma bola de futebol, e as meninas também estão vivendo esse primeiro contato com a bola cada vez mais cedo, é natural que vários deles se apaixonem pelo esporte a ponto de querer tentar ser um jogador profissional. E para isso, eles precisam passar por testes e peneiras muito concorridas, com dezenas, centenas, milhares de outros moleques precisando concorrer para chegar a integrar uma categoria de base, seja num clube pequeno ou mais ainda num clube gigante. O funil que esses garotos passam é muito apertado. E mais difícil ainda é conseguir se profissionalizar, porque já é uma concorrência gigante para entrar numa escolinha ou numa categoria de base. Imagina chegar até a categoria profissional. É muito normal a gente ver jogadores nas categorias de base dos nossos times não chegarem ao time profissional, inclusive, ou precisarem desistir da carreira quando os contratos acabam e não chegam novas oportunidades. Já outros sobem com um certo status da base e não conseguem render o mesmo no profissional, porque estão jogando contra jogadores, obviamente, mais experientes e, por consequência disso, mais prontos. Temos também que levar em consideração que parte desse brilho que alguns jogadores têm quando sobem é justamente por enfrentarem na base uma gigante maioria de jogadores que não vão vingar na carreira de profissionais do futebol. E demandam mais tempo para que se desenvolvam por completo como jogadores. Alguns chegam até a mudar de posição em campo, outros se tornam mais versáteis, capazes de jogar em mais de um papel, e outros, quando chega a determinado ponto, acabam não tendo mais grandes chances e acabam tendo que abreviar os seus sonhos, beleza? Dito tudo isso, imagina um jogador com anos de carreira, currículo vasto como profissional, passagens por vários clubes grandes, titularidade em vários deles, títulos. Como vamos dizer que depois de passar por todas as etapas que nós já citamos para chegar ao nível profissional, um cara como nesse exemplo aqui é um jogador fraco? Especialmente quando falamos de jogadores que chegaram ao topo do futebol. Creio eu que todo jogador ainda tem o sonho de jogar pela seleção de seu país, especialmente chegar numa Copa do Mundo. Abaixo disso, o sonho pode ser chegar num grande clube de uma grande liga da Europa, atuar em jogos de Champions League, no caso de jogadores brasileiros, atuar, né, na Série A do nosso Brasileirão, jogar uma partida de Libertadores, né, chegar a ganhar alguns desses títulos. Esse é o primeiro nível do futebol. É a elite, a nata. Nada pode ser maior e mais difícil do que isso. São tão poucos os que chegam lá, perto daqueles que tentam, que é estatisticamente impossível que alguém que chegue a atuar nos principais palcos do futebol brasileiro ou mundial seja mal naquilo que faz. É óbvio que vamos ter jogadores com um teto mais alto que outros, com mais talento, mais qualidade técnica, mais aptidão, mais versatilidade tática para determinado papel dentro de um time, melhor preparo físico, mais preparado também psicologicamente, é uma questão importante, né, que a gente tem que lidar hoje em dia para suportar as grandes pressões, né, do esporte profissional. Vamos ter todas essas diferenças entre eles. E naturalmente uns vão ser melhores do que outros em determinados quesitos. E é isso que vai diferir o nível que cada um vai chegar na carreira. O auge que cada um vai chegar. Quem tem o teto mais alto que o outro, beleza? E também temos um erro de avaliação de quem contrata ao achar que determinado jogador teria nível para atuar bem em um contexto que exige mais do que esse atleta está preparado para atuar.
Normalmente é isso que leva um torcedor a não gostar de um jogador, beleza? Mas aí a gente compara o nível que esse jogador, que nós, torcedores ou até jornalistas, temos certeza que são ruins, fracos, despreparados, e o colocamos em um contexto menor. E a gente vê o quão diferentes eles são perto de caras que não teriam a menor chance de competir no nível que ele compete. Eu não vou usar aqui o clássico exemplo da pelada nossa do fim de semana, tá? Apesar de eu ter posto isso na thumb. Muita gente usa esse contexto e já teve, inclusive, a experiência de dividir um society ou um tempo de terra batida com um atleta profissional. E aí, essas pessoas que tiveram essas experiências percebem o tamanho da distância que existe entre os níveis deles e os nossos. Até por uma questão de preparo, né, como atletas, né, os treinos aos quais eles se submetem, a alimentação, a suplementação que eles têm, a frequência na qual eles jogam, e esse é um ponto também super importante. Afinal, quantas vezes a gente só joga fim de semana, já voltou cheio de dores de uma pelada com os amigos e, que convenhamos, é bem menos exigente, né, de um jogo profissional, e a gente cobra que os caras joguem bem toda a partida, atuando 2, 3 vezes por semana em alto nível. Eu sei que vai ter um ou outro que vai falar, pô, eu jogo bola todo dia e não reclamo, me divirto, consigo jogar, principalmente os mais jovens, né, os mais garotos. E aí esses caras aí jogam 2 vezes na semana, estão reclamando que o calendário tá apertado. Gente, vocês jogam 2, 3 vezes por semana? Ou vocês jogam todo dia? Ou todo final de semana? Ou, sei lá, sexta, sábado e domingo? Num contexto de peladeiro, né? Bem menos intenso num contexto de futebol profissional. Então não se compara, né? E convenhamos que a régua para dizer se um jogador é bom ou não deve ser como ele é muito melhor que a gente, né? Que nem profissional é. Mas a gente pode pegar contextos e campeonatos distintos para poder ver que existem jogadores para diferentes níveis de exigência. Vou dar aqui um exemplo, tá? Gustavo Scarpa. Ele deixou o Brasil ao fim do Campeonato Brasileiro, né, de 2022, no qual ele foi campeão, escolhido também o melhor jogador da competição. Ele foi jogar no Nottingham Forest, da Premier League, que na época estava brigando ali para não cair. Ele jogou 10 partidas em 5 meses pelo clube inglês, foi titular em 6, não balançou as redes e nem deu passes para gol. Depois ele seguiu para o Olympiacos, da Grécia. Atuou por 11 jogos em 4 meses. Foi titular em 3, também não marcou gol e nem distribuiu assistência. Aí ele retornou ao Brasil no ano passado para jogar pelo Atlético Mineiro em 2024. Ele fez 65 jogos, 47 como titular, marcou 9 gols e distribuiu 12 assistências. Talvez os torcedores do Nottingham Forest e do Olympiacos consideram o Scarpa um jogador fraco, ruim, despreparado, para atuar no nível que eles jogam, no contexto em que eles atuam. Já os torcedores do Palmeiras, né, onde ele viveu o auge da carreira, do Atlético Mineiro, que é o atual clube dele, voltou a ter uma sequência, jogar bem, até do Fluminense, que foi onde ele começou a carreira, consideram o Scarpa um jogador de muito bom nível. Ou seja, quando ele esteve inserido num contexto que exige um nível mais alto do que o que ele tem como profissional, ele encontrou dificuldades. No entanto, no nível do futebol brasileiro, ele conseguiu ser titular, ser campeão, ser melhor jogador de um campeonato nacional, ser titular jogando até em outra posição numa final de Libertadores e sendo campeão também pelo Palmeiras, jogar a final de Copa do Brasil e Libertadores pelo Galo. Então não dá pra gente dizer que o Scarpa se trata de um jogador fraco, beleza? Mas no nível do futebol europeu, ele não conseguiu jogar, beleza? Acho que tá bem claro aqui isso que eu tô dizendo quando eu dei o Scarpa como exemplo. E isso vale para outros jogadores também, tá? Gabigol não conseguiu render bem na Inter de Milão, no Benfica, mas foi artilheiro de um Brasileirão quando voltou pro Santos. Se tornou o maior ídolo do Flamengo do século XXI, né? Ganhando um caminhão de títulos, decidindo, entre tantos outros, 2 finais de Libertadores. O próprio Gerson jogou na Roma, na Fiorentina, no Olympique de Marseille, mas se firmou como hoje titular da seleção brasileira, atuando pelo Flamengo. Alguns gostam de chamar pejorativamente esse tipo de jogador como refugos da Europa. Eu só acho que eles não têm nível para jogar num nível mais exigente, porque, repetindo, os jogadores têm níveis diferentes entre si. Mas só o fato de eles terem vestido as camisas desses clubes, entrando em campo nesse tipo de competição, que é mais difícil e concorrido, porra, os caras são profissionais, né? Eles já passaram por uma concorrência enorme, como eu falei lá no começo, né, simplesmente para entrar numa categoria de base de um clube pequeno
ou de um clube grande, e aí conseguir subir, chegar ao profissional. Então é impossível dizer que algum desses jogadores é fraco, beleza? Mas eu não sou hipócrita, não. Eu já chamei a muitos jogadores, né, de fracos, alguns aqui devem conhecer, inclusive, a minha antipatia por alguns deles, o atacante Raheem Sterling, por exemplo, né? Eu não gosto dele, eu acho ele um jogador limitado, vou usar essa nomenclatura. Mas, porra, ninguém joga no Liverpool, no City, no Chelsea, no Arsenal, na seleção inglesa, sendo fraco, pô. Se eu for marcar o Sterling, eu sou a peladeira, eu jogo de zagueiro na minha pelada. Cara, se eu for marcar o Sterling em uma pelada, eu vou sair de lá humilhado. Eu acho que eu nunca teria nível para chegar a ser um jogador profissional num clube pequeno que seja. Que moral que eu tenho para falar de um cara que atuou em 4 dos maiores clubes da liga mais difícil do mundo, titular da seleção dele, jogou 2 Copas do Mundo, foi vice-campeão de Euro. O mais correto seria eu questionar o nível dele em comparação a outros que estão em um nível acima dentro do mesmo contexto. Beleza? Até porque a gente nunca vai poder ter opinião sobre jogador de futebol. A gente nunca vai poder falar que um cara é ruim, ou é fraco, ou é limitado, sei lá. Qualquer adjetivo pejorativo a gente nunca vai poder reclamar, porque a gente não aguentaria o que eles aguentam, não jogariam como eles jogam, no contexto que eles jogam. A maioria de nós, né? Você pode ser um super craque aí que está assistindo, mas provavelmente não é profissional. Então, quem me vê analisando a seleção brasileira também vê eu questionando muito também a insistência com o Paquetá. Porque o Paquetá está sempre no time titular, né? Muda todos os 11 jogadores, mas ninguém tira o Paquetá do time. No máximo trocam ele de posição. Mas, pô, o Paquetá é a revelação do Flamengo. O Paquetá jogou no Lyon, o Paquetá jogou no Milan, o Paquetá é camisa 10 do West Ham, titular de um time de Premier League. O Paquetá jogou Copa do Mundo como titular da seleção brasileira. O Paquetá chegou a ter sondagem do Manchester City, do Guardiola. Onde que esse jogador é fraco? Qual seria o correto? Eu dizer que tem outros caras que são mais merecedores do que ele, porque jogam melhor do que ele. Mas eu não posso chamar o Paquetá de fraco, pô. Não existe jogador ruim atuando no mais alto nível. Eu vou dar um exemplo até do meu time. Recentemente, o zagueiro Lucas Alter, que foi emprestado, né, para o Vitória nessa temporada, jogou uma péssima partida, né, na Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Cometeu um pênalti, falhou em 2 outros gols do adversário, fora os outros erros que ele cometeu que não resultaram em gols. O Alter ele já era questionado desde o ano passado, né, quando ele foi contratado, e aí ele passou de titular para nem relacionado ser, ver até o lateral Marçal, né, ter a preferência de jogar na ausência dos principais nomes da posição de zagueiro. Mas quando o Alter chegou no Botafogo, ele vinha de uma boa temporada pelo Goiás. Antes ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. Ele vinha de participação na seleção brasileira pré-olímpica. Ele tinha sido campeão sul-americano sub-17. Como é que eu vou dizer que o Alter é fraco? Eu posso dizer que ele não é jogador para ser titular no Botafogo, que tem o nível de exigência que tem hoje, brigando pelos principais títulos nacionais e continentais. Ele não é jogador para ser titular do Botafogo numa final de campeonato. Não é. Não é mesmo. Mas eu vou chamar já ia falar Paquetá. Mas, enfim, não vou chamar o Paquetá, nem o Sterling, nem o Lucas Alter de jogadores fracos, pô. Se eles jogarem na minha pelada, eles vão acabar comigo, pô. Vou dar um outro exemplo aqui, que é bem dito aí, ou mal dito por vocês aí direto. O Harry Maguire, né, ele que custou 87 milhões de euros, saindo do Leicester para o Manchester United, nunca conseguiu render o esperado. 2 coisas. Primeiro, o valor que foi pago por ele grita cada vez mais alto a cada partida ruim que ele faz, ou a cada falha que ele comete. O United tinha no plantel, né, principalmente ali quando ele chegou, defensores tecnicamente até piores no mesmo período ali, né, que o Maguire chegou, mas que não recebiam metade das críticas, porque justamente eles não custaram a mesma grana que ele custou. Se eu não me engano, na época ele foi o zagueiro mais caro da história do futebol. Segundo, se a gente observar como ele jogava no Leicester e como ele joga na seleção brasileira, na seleção inglesa, né, que ele sempre jogou bem, inclusive, sempre mostrou uma qualidade maior do que com a camisa do United, ele jogava num contexto tático de time muito diferente, né, com linhas baixas, mais bem protegidas, sendo um jogador que marcava dentro da própria área,
né, de uma forma mais zonal, precisando cobrir bem menos metros do que quando ele joga no United em linhas altas, com times bem menos protegidos à sua frente, com mais metros para cobrir nas suas costas, ou seja, bem mais propício a erros e exposto contra atacantes velozes e times de transições rápidas. Então, se o cara é melhor num contexto que não é o que o time dele joga, ele sempre vai parecer pior do que de fato é. E se o clube traz um jogador custando mais caro do que o nível dele, é óbvio que esse cara vai estar mais propenso a receber críticas e virar piada, como o Maguire hoje é visto pela maioria das pessoas. Então, galera, eu não estou querendo aqui pautar como você deve torcer, como você deve criticar um jogador ou outro do seu time. Até porque, como eu mesmo disse, eu tenho muitas críticas a fazer a vários jogadores. E eu já usei a palavra fraco para definir vários deles. Mas se eu pensar 5 minutos, eu vou concluir o que eu disse no título do vídeo. Nenhum jogador de futebol profissional é fraco. Principalmente os que chegam nos principais palcos, os que atuam na elite, que é tão difícil e concorrida. No sofá, na arquibancada, com uma cerveja na mão, eu e você podemos falar o que a gente quiser. Com o microfone de uma emissora ou quando eu dou o play aqui numa gravação de vídeo do canal, eu tenho a responsabilidade de tentar entender por que cada jogador não está rendendo bem dentro do contexto que ele está inserido. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!